Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre qual é o inglês mais fácil de aprender. É o americano? É o britânico? É o canadense? É o australiano? É ainda outro tipo de inglês? Qual é o mais fácil, assim, que eu vou aprender o mais fácil? E pra quem tá me conhecendo agora, ou pra quem me conheceu há pouco tempo, ou ainda não sabe, eu tenho um e-book totalmente gratuito, que são os 10 segredos para falar inglês, para aprender inglês. Eu sempre confundo o nome do meu próprio e-book, meu Deus. E lá tem muitas dicas preciosas, totalmente gratuito. Então clica aqui no primeiro link da descrição para você fazer o download. E aí eu recebo muito essa pergunta: Cíntia, qual é o inglês mais fácil? Porque eu quero aprender o inglês mais fácil. Assim, de maneira geral, a gente tem o inglês americano, que é o mais famoso, o inglês britânico, canadense e australiano, né? Então, países que têm o inglês como primeira língua, tá? Como língua oficial. E aí fica essa discussão, né? Nossa, quando eu escuto o inglês americano, eu acho muito diferente do inglês britânico, que eu acho muito diferente do inglês canadense, que eu acho muito diferente do inglês australiano. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não são línguas diferentes. Todos são a mesma língua. É como português brasileiro e português de Portugal. Não são línguas diferentes, porém, eu ainda acho que a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, assim, a diferença é muito maior do que os ingleses. O inglês americano, o inglês britânico, eu ainda acho que a gente tem muito mais diferença de estrutura, a gente tem diferença, né, na conjugação de muitos verbos. Eu acho que tem muito mais diferença. Então, a questão do inglês eu ainda acho mais simples ainda, tá? Do que a questão do português. Então, a primeira coisa pra você entender, não são línguas diferentes, tá? Então, quando você aprende a língua, você só está aprendendo uma língua, inglês. Não existe aprender o inglês americano, o inglês britânico, vou chegar lá. Não existe aprender a estrutura diferente. Então, quando você aprende a estrutura, conjugar o verbo, sujeito, objeto, é a mesma coisa, o que eu já acho diferente no português do Brasil e de Portugal, né? Se você perceber, tem estrutura diferente. Então, por exemplo, a gente fala assim, eu estou estudando, acho que o português de Portugal fala, eu estou a estudar. Muda a questão da conjugação verbal, isso não acontece no inglês. Os ingleses são todos os mesmos, tá? O que difere é pronúncia, sotaque. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença entre pronúncia e sotaque, eu vou deixar aqui para vocês linkado. E a escrita no sentido do spelling. Algumas palavras têm a grafia diferente da palavra, tá? A palavra é a mesma, ela só é escrita com uma letrinha a mais, uma letrinha a menos, uma letrinha diferente, tipo isso. E também algumas palavras do vocabulário do inglês americano são diferentes do inglês britânico, né? Inglês australiano e por aí vai. Então, essas são basicamente as diferenças. Então, você não vai mexer na estrutura, né? Então, se eu quiser dizer que eu vou em tal lugar amanhã, é a mesma forma em todos os países, tá? Primeiro você bota o sujeito, I, aí você tem que botar no futuro, I will, I'm going to. Isso não vai mudar, vai ser a mesma coisa. O que pode ser que mude? Eu vou ao cinema. Aí cinema pode ser cinema em um lugar, o outro lugar eles podem preferir movie theater, filme. Um lugar vai preferir movie, outro vai preferir film. Então aqui a gente está falando de diferença de vocabulário, tá? Inclusive, vou pegar uns exemplos aqui para vocês, ó. No inglês americano, por exemplo, falamos apartment. No inglês britânico, flat. Não sei falar no inglês britânico. Seria um flat, né? Who came to my flat? Candy, em inglês americano. Sweet, em inglês britânico. Candy? Movie, film, cookie, biscuit. Inclusive essa briga entre cookie e biscuit é a mesma que a gente tem no Brasil, biscoito ou bolacha. Estamos falando da mesma coisa, mas cada um deu um nome diferente para aquela mesma coisa, né? Então quando eu falo biscoito porque eu sou do Rio, inclusive tá escrito no pacote de biscoito, não queria dizer nada não. Biscoito recheado de bolacha. Vamos lá, você pega um traquinas, tá? Pra gente tá falando da mesma coisa, um traquinas. Eu vou falar biscoito, uma pessoa de São Paulo vai falar bolacha, mas estamos falando da mesma coisa, entende? Então isso vai acontecer
né, de um país para o outro. Estamos falando da mesma coisa, só que damos nomes diferentes. Movie e film é a mesma coisa, só que cada um vai preferir chamar de um jeito, assim como um vai chamar de bolacha, outro vai chamar de biscoito, entende? Então, diferença de vocabulário, diferença de grafia de algumas palavras. Então, por exemplo, a palavra color. No inglês americano, eu vou escrever C-O-L-O-R. No inglês britânico, eu vou escrever C-O-L-O-U-R. Então tem esse Uzinho a mais. Isso é um padrão para algumas palavras. Color, favorite, tudo isso eu vou adicionar um Uzinho. What's your favorite color? E isso acontece no inglês britânico, no inglês canadense também, tá? Ou até mesmo a palavra center, tipo shopping center. Eu posso, no caso no inglês americano vai ser C-E-N-T-E-R. No inglês britânico e o canadense, porque o canadense usa a grafia, a estrutura, essas diferenças do inglês britânico, tá? Então, eu vou usar C-E-N-T-R-E. Mas isso não muda, né? Às vezes posso usar até mesmo a pronúncia, eu só vou diferenciar na escrita, a grafia da palavra, tá? There's a center in York. Então, mudamos vocabulário, mudamos grafia, mudamos sotaque ou às vezes pronúncia, e isso eu vou deixar mais explicado no vídeo lá sobre a diferença entre pronúncia e sotaque. Então, em inglês americano eu vou falar daughter, para filha. O inglês britânico eu vou falar daughter. O inglês canadense, olha gente, inglês canadense é um pouco difícil de ter uma regra. Os canadenses que eu conheci, assim, falavam inglês bem americanizado, mas eu sei que tem algumas pequenas diferenças, tá? Mas pra mim são muito sutis, não consigo perceber com tanta obviedade. Então, inglês canadense, o inglês australiano também tem muitas diferenças, mas eu não sei muito sobre inglês australiano, eu não estudo, eu não reparo, eu não me atento a inglês australiano. Então, tem algumas diferenças, às vezes tem algumas palavras que são um pouco mais fechadas, outras mais abertas, mas todos usam o mesmo inglês. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Então, Cíntia, qual que é o mais fácil de aprender, já que tem essas pequenas diferenças? Com essas pequenas diferenças, qual que fica mais fácil? Não existe inglês mais fácil. Existe o inglês que você aprendeu, o inglês que você se acostumou. Qual português é mais fácil? O do Brasil ou de Portugal? Para mim é o do Brasil, porque se eu for tentar falar o português de Portugal, eu vou ter dificuldade, vou ter que estudar, vou ter que aprender, vou ter que ter contato. Não é natural para mim. O que é natural? O português que eu aprendi, né? Então, o que é mais fácil, gente, é aquilo que a gente aprendeu primeiro, aquilo que é mais natural, né? Aquilo que você não precisa quebrar a cabeça mais para falar, que você, né, não precisa estudar. O que é mais fácil para você, português ou inglês? Português. O que é mais fácil para um americano? Inglês. Então, quer dizer, Cíntia, que o mais fácil depende, né? Claro que se a gente for pegar a complexidade da língua em questão de estrutura, o inglês é mais fácil que o português, tá? Mas se a gente for olhar na questão de pronúncia, o inglês é mais difícil, porque o inglês é uma língua que ele é falado de uma forma diferente que ele é escrita, o português já não, né? Casa melhor o que você está vendo com o que você precisa falar. Então, obviamente, existe questão de estrutura, tal, de pronúncia, mas por mais que o inglês seja mais fácil em questão de estrutura, você acha mais fácil falar inglês do que português? No! Não, é isso que eu quero dizer. Então, o inglês mais fácil é aquele que você vai aprender primeiro, né? Então, assim, Cíntia, eu quero falar inglês britânico. Vai lá. Ah, mas eu vou demorar mais porque ele é mais difícil? Não, se você focar no inglês britânico, vai ser mais fácil para você. Para mim, o inglês mais fácil é o americano. Por quê? Porque eu comecei a aprender desde cedo com o inglês americano, com filmes falando inglês americano, com professores que puxavam para o inglês americano. Eles me ensinavam o vocabulário americano, não o australiano. Eles me ensinavam a pronúncia americana, não o britânico. Então ficou mais fácil para mim, tá? E assim, acaba sendo mais fácil o americano, por quê? Porque é o que a gente acaba tendo mais contato, aí volta naquilo, né? O que você aprendeu primeiro acaba sendo mais fácil. Por quê? Filmes, séries, tudo isso é a mídia americana que domina. Então, se você for reparar nos seriados que você assiste, pode até ser que você assista algum seriado britânico, algum seriado australiano, mas repara que 99% do que você assiste em inglês puxa para o sotaque americano. E se talvez você seja uma exceção, Cíntia, não, 99% do que eu assisto é britânico, é porque você está direcionando para o britânico intencionalmente, porque se fosse naturalmente seria o inglês americano, você pode ter certeza disso. It's true.
Até mesmo uma curiosidade, muitos seriados, tá? Eles têm atores britânicos, atores australianos, atores canadenses, mas todos eles fazem pronúncia e sotaque americano. Inclusive aquele seriado The Walking Dead, o Rick, ele não é americano. E eu fiquei em choque quando eu descobri isso, porque o sotaque dele é americano no seriado. Eu nunca desconfiei que ele não era americano. E aí eu descobri que ele é britânico. E realmente, se assiste uma entrevista, ele fala inglês britânico. Mas no seriado, ele incorpora o Rick, que é um personagem americano. Então ele precisa falar com sotaque americano. Yeah, I do. But the farm is too crowded as is. I'm sorry. Mais um outro detalhe aqui, tá? Em questão de pronúncia, eu sinto que o inglês britânico, ele tem as suas particularidades. Ele pode ser mais fácil, mas também pode ser mais difícil. Algumas palavras eu acho que, por exemplo, os meus alunos têm mais facilidade de pronunciar a forma britânica. Por exemplo, a palavra water. No inglês americano, water. Esse pode ser um pouquinho difícil para quem está começando a aprender. E water é um pouco mais simples, né? Quando você pensa de enrolar a língua, você não tem que enrolar nada. Water, né? Imitando mais ou menos. Pra mim, que tô acostumada e já falei water milhões de vezes, o que vai sair naturalmente é water. Pra falar water, eu tenho que parar pra pensar. Mas sim, se você for pensar na complexidade dos movimentos da língua, water é mais fácil do que water, tá? Mas, volta naquilo, eu me acostumei com o inglês americano, então pra mim sempre vai ser mais fácil falar water. It seems that all that water... Tem algumas palavras como a world, no inglês americano é mais difícil do que o inglês britânico, que fica algo mais ou menos como world. Você não precisa fazer tanto tipo car, inglês americano, car, inglês britânico, né? Então esse some no inglês britânico, o que fica mais fácil de falar algumas palavras. Cíntia, eu posso também ficar misturando? O que for mais fácil no americano, eu falo no americano. O que for mais fácil no britânico, eu falo no britânico. Não, vai ficar esquisito. É como você querer falar igual um gaúcho e misturar com carioca e de repente falar igual alguém do Recife e sair misturando tudo. Tipo, isso não existe. Né, primeiro de tudo, causa estranheza porque não existe isso. Ou você fala com sotaque gaúcho, ou você fala com sotaque carioca, ou você fala com sotaque baiano, não tem muito isso. Então, causa uma estranheza, não acho legal fazer isso. Foca em um. Por mais que, assim, qualquer inglês que você escolher, vai ter uma coisinha ou outra que vai ser mais difícil nele, ou a pronúncia, ou, nossa, eu prefiro 1000 vezes falar cookie do que biscuit. Só que você escolheu o britânico. Cara, vai ter que lidar com biscuit. O problema é seu, entendeu? Algumas coisas vão ser mais difíceis, outras vão ser mais fáceis, mas escolha pelo que, sei lá, você acha mais bonito de falar. Entender, você nunca vai escolher, tá? Você precisa entender todos, minimamente, porque você não escolhe o que você ouve. Quando você vai conversar com uma pessoa, por exemplo, você vai mudar ela para uma... não, você é britânico? Calma aí, muda para o modo americano, que britânico eu não entendo. Não, você não escolhe o que você ouve, mas você escolhe como você vai falar. Então, escolha falar sempre, eu escolho falar sempre o inglês mais americanizado. Mas na hora de conversar com uma pessoa, ela vai falar comigo sendo britânica, australiana, não importa, eu vou entender, mas eu sempre vou usar o vocabulário americano. Quando eu for escrever, eu vou usar a grafia americana, tudo americano, entende? Yeah, she's right. Good night. Então é isso, me conta aqui nos comentários qual inglês você acha mais fácil, qual inglês ficou mais fácil pra você. Talvez você começou a estudar muito inglês australiano, ele ficou mais fácil pra você, me conta aqui nos comentários, tá bom? E não esquece do like, de se inscrever aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye!